Muito bem. Para além das titulações, que é o nosso foco de estudo, os compostos que são formados a partir dessas reações de complexação têm algumas funções, algumas aplicações muito interessantes. Eles são usados como radiofármacos. O que é isso? São espécies que vão servir como contraste quando se realiza, por exemplo, exame de ressonância magnética nuclear. As espécies que são complexos e que têm essa característica de serem utilizadas nas chamadas aplicações radiofarmacêuticas, quer dizer, para eu identificar, para contrastar quando está se realizando esse tipo de exame, são complexos de um elemento que não é muito comum a gente ter utilização cotidiana, que é o gadolínio, né? GD. Então, o complexo desse metal vai ter essa possibilidade de contrastar em imagens por RMN. Outra aplicação são chamados metalofármacos. Fármacos que têm metal. Você vai falar assim, tá, mas o anterior, que era o gadolínio, ele também tem um metal, todo complexo vai ter, né? Mas a terminologia que é utilizada lá na farmácia, na farmacologia, é metalofármacos. E são compostos que têm ação antitumoral. É muito legal porque eles conseguem alterar o DNA da célula cancerígena. Então, eles vão fazer com que, lembrando que o DNA, né, a gente tem uma fita, ali com suas bases oxigenadas, a outra fita, uma se anovela na outra, se enrola, formando a chamada dupla hélice. E esses complexos, eles vão conseguir agir com uma certa seletividade no DNA das células cancerígenas e vão agir em proporção muito menor nas células que estão sadias. Eu acho legal destacar isso, gente, porque até hoje não existe um antitumoral que não tenha efeito colateral, todos têm. E eles têm efeito colateral justamente por isso, eles não agem especificamente só na célula que tá se reproduzindo de forma descontrolada e ocasionando o surgimento do tumor. Eles agem também nas células sadias. Mas, preferencialmente, esses metalofármacos vão conseguir causar deformação nas dupla hélice do DNA de uma forma tal que a célula entende, que o corpo entende que aquela célula não é mais funcional. Então, acontece a chamada morte celular. O próprio organismo implode a célula. Então, bem legal a ação desses complexos de platina aí, né? Esse aqui é chamado de cisplatina. Vocês lembram lá dos complexos, dos compostos orgânicos cis-trans? Então, é a mesma lógica, né? Partindo agora para trabalhar as aplicações analíticas dos complexos. A gente tem esse complexo de ferrocianato, que é assim, uma reação específica para determinar íons ferro 3. É extremamente importante que esses íons estejam com esse estado de oxidação para que essa determinação, a partir da complexação com o cianato, aconteça. E a gente vai observar uma coloração vermelha muito intensa, um vermelho escuro, assim, meio bolina mesmo, associado à absorção nessa região aí do espectro, né, que é 447 nanômetros, essa região de comprimento de onda. Bom, eu coloquei aqui, gente, só para vocês observarem como que é extremamente diferente. Quando a gente tem uma substância que tem o ferro 3 e não está complexado com o tiocianato, eu vou ter simplesmente uma solução incolor. A partir do acréscimo do tiocianato, começa imediatamente, mas é claro que é uma relação estequiométrica, né? Então, conforme a quantidade e a concentração de ferro 3+ que eu tiver aqui, eu vou ter necessidade de acréscimo de uma certa quantidade de tiocianato, eu vou passar a ter uma solução vermelha, com esse vermelho aqui bem intenso, né? Aqui a gente tem uma representação. Eu acho legal essas representações que tentam passar essa ideia de 3 dimensões, né? Aqui a esfera que está mais para lilás, né? Representa o metal, no nosso caso aqui o ferro, e as esferas azuis que estão ao redor, que estão prendendo o metal a um ponto central, elas são os ligantes. O que se está tentando representar aqui
é a substituição desse íonzinho, esse verdinho aqui, o tiocianato, que é esse SCN- aqui. Então, ele começa a substituir os pontos que estavam com outros ligantes lá, complexando o ferro. E esse equilíbrio aqui é que vai me levar à formação dessa solução avermelhada. Lembrando que a gente trabalhou um pouquinho a questão da constante com o objetivo de entender um pouquinho sobre essa questão dos valores dessas constantes, né? A parte de cálculo, na próxima semana, na quinta, é que eu vou aprofundar mais. Hoje a ideia é ainda ficar trabalhando, fundamentando bem a parte teórica, né? Mas vamos pensar que a constante de equilíbrio, quanto maior for o valor dela, significa que eu estou favorecendo a formação dos produtos. E nas reações analíticas, o nosso objetivo é esse, é fazer com que o produto se forme e mantenha-se com aquela estrutura. Eu tenho que ter a maior estabilidade possível para o meu produto. Essa estabilidade vai ser garantida lá pelo valor da constante de equilíbrio. No caso do equilíbrio de complexação, a gente chama constante de formação, tá? Ou constante de estabilidade, são os dois termos que os autores usam. Aqui a gente tinha comentado, né, a formação do novo complexo. E agora vem a cereja do bolo, né? A grande estrela das titulações de complexação, que é o EDTA. EDTA é uma sigla para uma substância orgânica chamada ácido etileno diamino tetracético. Bom, olha só aqui, etileno diamino tetracético, daí que vem a siglazinha EDTA. É essa estrutura aqui, então vamos perceber, ó, que a gente tem os grupos, dois tipos de grupos orgânicos aqui representados, o grupo da função ácido carboxílico, se repetindo em 4 pontos, e a gente tem também a função amina. Então, tem 2 pontos com nitrogênios aqui. Só voltando e lembrando um pouco que eu comentei na semana passada, eu disse para vocês que o ligante, uma característica que nós vamos observar nos ligantes é que eles vão se comportar como bases de Lewis. O que é uma base de Lewis? É uma espécie que consegue doar um par de elétrons. Então, o que vai acontecer? Um ácido, perdão, passei sem querer, pela definição de Arrhenius, quando esse ácido for colocado em solução, esses Hzinhos aqui vão ficar liberados, vai ficar H+, e o restante da estrutura. Então, quer dizer que nesses 4 pontos aqui do EDTA, a gente vai ter um sinal negativo, porque esse H vai sair com carga positiva. Para além desses 4 pontos, a gente vai ter ainda esses pares de elétrons do nitrogênio aqui disponíveis. E são esses pontos que vão ficar com cargas negativas em função da saída do H+. Isso é característica de ácido, né? Mas os parzinhos de elétrons lá dos nitrogênios é que vão conseguir ligar-se à espécie central, que é o metal. Então, aqui a gente tem um complexo genérico representado, né? Tá só o Mzinho aqui de metal, não está citando qual é o metal que poderia estar ali, até porque são praticamente todos. O EDTA consegue complexar, considerando a parte dos metais da tabela periódica, praticamente todos os elementos. E aí os pontos em que esse ligante consegue associar-se ao metal são os pontos aonde a gente tinha o grupo carboxílico que houve a retirada do hidrogênio e os pares de elétrons da amina. Bom, o que acontece? O EDTA, ele forma uma espécie que a gente chama de quelato. Acho que alguns detalhes sobre quelato eu acabei colocando nos slides da próxima apresentação. Mas, basicamente, o que ele faz é vir se ligar ao metal de tudo que é lado, como se fossem garras prendendo do metal. É daí que a gente usa esse termo, efeito quelato, e classifica o EDTA como agente quelante. E ele é extremamente importante nessa função de formar esses complexos com muitos pontos de ligação ao metal. E o que quando a gente compra o EDTA, que vai para o laboratório, na verdade a gente está comprando sais do EDTA. Não por questão de custo necessariamente, mas por questão de compatibilidade química mesmo, tá? De propriedades químicas da espécie.
Além das titulações, o EDTA ele é utilizado, a gente viu algumas aplicações de complexos, tem algumas aplicações específicas do EDTA. Ele é um agente para retirada de íons metálicos de um meio onde aqueles íons metálicos iam, por exemplo, provocar reações que não eram interessantes. Então, o EDTA vai estar presente em vários produtos dentro da cosmetologia, porque a presença de certos metais, considerando a composição dos cosméticos, de vários tipos de cosméticos, iria diminuir, por exemplo, a data de validade, ia provocar reações que degradassem aquele produto, né? E aí uma coisa interessante é que o EDTA consegue complexar, consegue formar essa ligação, prender ali na sua estrutura praticamente todos os íons metálicos, com exceção dos metais alcalinos, né? Eu destaquei alguns aí, sódio, lítio, potássio. Isso tem a ver, não com carga, porque não importa qual que seja, aí o NOx do metal, ele consegue complexar, mas tem basicamente a ver com o mesmo volume atômico, né? Tamanho do átomo. O EDTA vai ser utilizado nos produtos de descolorir cabelo. Gente, não é amônia, não. Amônia não tem EDTA, não, tá? São aqueles descolorantes que vem com esse termo descolorante, que tem uma composição química um pouco mais complexa, né? Cosmetologia, fabricação de desodorantes, na indústria alimentícia, para fabricar pães. Existe uma questão de retirada de cálcio durante tratamentos dentários, é o EDTA também que é utilizado. E é uma função muito legal. Nessa função, acredito que todo mundo já teve indiretamente, né, um contato com o EDTA, ele é um anticoagulante. Então, vocês já viram quando a gente vai fazer exame de sangue, que vem aqueles... funciona-se a veia, né? E aí vai encaixando aqueles tubinhos onde o sangue vai ser recolhido. Lá no fundo daquele tubo, já tem um líquidozinho. Aquele líquido é uma solução de EDTA, porque ele tem essa função de impedir a coagulação sanguínea, né? A análise de dureza da água, presença de determinados íons na água, a gente vai ver um exemplo legal hoje. E quando se quer trabalhar um solo em termos da disponibilidade de certos nutrientes, o EDTA também é utilizado. Eu tinha dito para vocês, um pouquinho, em alguns dos slides anteriores, que o EDTA é utilizado como contraste em exames de ressonância magnética, mas também para estudos de DNA e RNA, ele é um excelente contraste. Eu vou passar já para outra sequência de slides, né? Porque aqui agora o que eu consegui foi encerrar os estudos mais genéricos sobre complexação, o que é complexação, como é que são esses compostos complexos. Mas vai ser bem importante a parte que nós vamos iniciar agora, que é como que a gente faz complexação na titulação. O que eu observo, o que eu vou conseguir visualizar, quem é titulante, quem que é titulado, todos esses detalhes a gente vai estar observando agora, nessa sequência de slides aqui. Então, vamos trabalhar mais detalhadamente a titulação de complexação. E aí, relembrando, amanhã a gente vai ter atividade avaliativa, vou deixar a atividade de Edmundo, vou estar online para responder as dúvidas, até porque às vezes dá alguma desconfiguração, algum problema, e mesmo dúvida no geral, do conteúdo mesmo, né? Vai ficar aberta, né? Por um espaço maior de tempo, mas quem puder fazer amanhã, é legal, para a gente não ficar com essa questão de acúmulo de atividade agora no finalzinho, ok? Bom, o que é a titulação ou titulometria de complexação? É qualquer titulação em que o contato do meu titulante com o meu titulado vai levar à formação de um complexo. Basicamente, o que vai acontecer é que o íon metálico vai ser o meu analito, vai estar lá na minha amostra, o que eu quero determinar, e o meu titulante vai ser o ligante. A união dos dois, metal, ligante, vai formar um complexo. É importante que eu forme um complexo que seja estável,
que significa ser estável? Energeticamente, quimicamente, a substância se forme e permaneça com aquela estrutura, no caso aí, complexada, como composto complexo, né? E como que eu avalio se é estável, se não é estável? A partir da constante, do valor da constante, é que me oferece critério para eu saber. Esses compostos eu posso identificar por complexação, esses outros vão estar numa concentração que não me permite, ou não vai formar um complexo estável, e é a partir daí que a gente avalia indicador também. Mas aí a gente vai discutir esses detalhes aqui, conforme a gente for caminhando. Queria recordar esses detalhezinhos. Quando o ligante tem só um ponto para se associar ao metal, eu digo que ele é monodentado. Se o ligante tiver mais pontos, como o EDTA, que nós falamos há pouco tempo, ele tem ali os 4 pontos onde estão os ácidos carboxílicos, que o H é liberado, eu fico com uma carga negativa no oxigênio, e ainda tem os 2 pontos em que tem os pares de elétrons do nitrogênio. Então, ele tem 6 pontos de complexação. Então, eu falo que o ligante é multidentado ou quelante. Mas da onde que vem esse nome, quelato? Bom, gente, quelato é uma palavra que é de origem grega, né? E que tem a ver com as garras dos artrópodes, né? Dos caranguejos, lagostas. Eles têm aí as garrinhas, né? Então, a ideia que surgiu quando se percebeu, quando se pôde estudar com mais detalhes a estrutura desse tipo de composto, foi de que o metal estava sendo assim, agarrado mesmo, fixado, né, por vários pontos. Daí surgiu o nome quelato. Então a gente diz que quelato é um complexo que vai ter uma forma cíclica, em que o ligante vai associar-se ao metal por 2 ou mais pontos, mas não é que eu estou usando vários ligantes, não. Eu estou usando um ligante só que consegue prender o metal por vários, 2 ou mais pontos. Sempre lembra, metal fica lá no meio, ao redor vai ficar o ligante. Alguns exemplos de ligantes que vão formar quelatos ao complexarem metais, né? A gente tem o oxalato, é esse ânion aqui. Então, ó, ele acaba tendo vários pontos de ligação, né? Aqui a gente tem 3 oxalatos. Para cada oxalato, tá vendo onde estão os parzinhos de elétrons do oxigênio destacados aqui em vermelho? Esses são os pontos em que o oxalato vai conseguir prender o metal. Para o nosso exemplo aqui, né, a gente tem o ferro. O complexo de ferro oxalato é um complexo muito estável, tem uma constante de formação com valor alto. Então, quer dizer que esse complexo aqui se forma e se mantém nessa estrutura. E o oxalato é considerado um ligante que tem essa característica de efeito quelato porque tem mais de um ponto. Cada estruturazinha, cada composto de oxalato tem mais de um ponto de ligação ou de complexação com metal. O oxalato vai estar presente, por exemplo, nesse tipo de produto aqui, né, que é o tira-ferrugem, né? Ele é formado por ácido oxálico, mas até bem diluidinho, mas dá para fazer complexação usando ele. Outro exemplo que a gente tem aqui abaixo é o íon citrato. Preste atenção que o íon citrato ele já tem 3 pontos. 1, 2, 3. Quer dizer que os outros oxigênios não têm essa possibilidade? Já estão fazendo dupla ligação. E esse H aqui, ó, ele não vai ser dissociado, não. Ionizado, na verdade. Por que esse H não é ionizado e o do ácido carboxílico é? Lembra que o H do ácido carboxílico, ao mesmo carbono, tem uma dupla com oxigênio. Então, já tem uma densidade eletrônica significativa aí, que facilita, né, a liberação, a saída desse hidrogênio. Já no composto do tipo citrato, esse OH aqui é o H de álcool. Eu não tenho uma densidade eletrônica tão significativa assim para permitir que aconteça a saída desse H. Por isso que eu tenho esses 3 pontos, né? Aqui um exemplo de formação de complexo do citrato com cálcio. Ó, os 3 pontos em que eu tenho os oxigênios com par de elétrons liberados vão se ligar ao metal central, que é o cálcio. Vamos ver os complexos com EDTA. Nesse exemplo, a gente tem, vamos ver quantos pontos do EDTA? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
O EDTA tem 6 pontos de ligação com o metal central, seja ele o cálcio ou qualquer outro metal, excluindo os nossos amiguinhos lá da família dos metais alcalinos. Então, a família 1A, eu não vou ter essa possibilidade de complexação, não vou formar complexos que sejam estáveis, né? A constante de formação não é favorável. Como o EDTA consegue realizar complexação com praticamente todos os metais, ele é o nosso titulante nas situações em que a gente tem titulação de complexação. Bom, repetindo o nome aí, né? Acetileno de amino tetracético. No início a gente acha esse nome gigante, né? Quando a gente assusta, a gente já está falando ele até sem pensar. Bom, ele é o quelante mais usado em química, gente, porque é muita vantagem usar EDTA. EDTA é barato, é fácil de obter, consegue fazer complexação com praticamente todos os metais. Lembra que a gente tem pouquinhas exceções. Eu não tenho apenas um método de titulação para fazer com a EDTA. Eu posso fazer por titulação direta, ou é possível fazer a titulação indireta também. Indireta é quando a gente coloca a EDTA em excesso, complexa todo o metal, né? E depois vai titulando esse excesso com um segundo metal. Eu gosto mais de trabalhar com a titulação direta, né? Mas tem casos em que pode surgir essa necessidade. Como ele é um composto orgânico, ele é um ácido fraco. A gente fala que é um ácido hexaprótico, ou seja, hexa, 6 mesmo, ele tem 6 pontos de protonação. 6 pontos que vão interagir com carga positiva. No caso da complexação, essa interação é com o metal. Só que o EDTA, quando a gente prepara a solução dele, ele vai sofrer dissociação e vai formar espécies iônicas, mas nem todas são interessantes para a minha complexação. Daí mais um motivo para a gente trabalhar com sais de EDTA e com sais que a gente trabalha no laboratório, tá? Quando a gente compra um frasquinho de reagente EDTA, em geral a gente está recebendo um sal de sódico ou de potássio do EDTA, para estar então preparando a solução e realizando o procedimento de titulação. Aqui a gente tem novamente a figura do EDTA, né? Mostrando aí, ó, em vermelhinho destacado, os pontos em que ele se liga ao metal. Ó, são 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que a gente usa esse termo hexaprótico. 6 pontos de protonação ou 6 pontos de formação de complexo metal ligante. Ok? Bom, gente, deixa eu ver, acho que dá mais um slide, né? Nós estamos com 7 minutinhos, mas eu recomeço para a gente poder trabalhar mais um pouquinho a titulação, né? Bom, eu disse para vocês que quando esse composto, quando se prepara a solução aquosa do EDTA, a gente vai ter formas iônicas desse composto. Quais são elas? Por que que elas se formam? O que acontece é que a gente vai ter, lembra que Ka é a constante de acidez, é uma constante de equilíbrio normalmente. Quando eu coloco esse composto aqui em água, esses hidrogênios do ácido carboxílico vão sofrer ionização, né? Vão passar a ficar em água na forma de H+, e eu vou ficar com pontos aqui em que esse hidrogênio está faltando, vai surgir uma carga negativa. Como é característico de todo ácido, se ele é poliprótico, se ele tem mais de um próton, mais de um H+, eles não saem todos de uma vez, eles vão saindo cada um num momento, porque cada um vai ter uma constante de equilíbrio. Se é um ácido, a gente chama de Ka, que é a constante de acidez. Então, vamos observar os valores dessa constante. Ó, o primeiro sai com uma constante que está na ordem de 10 a menos 2. Então, esse aqui é o maior valor, é o Ka1. O segundo próton vai, então, ser ionizado quando eu tiver com o valor de constante na ordem de 10 a menos 3, o terceiro de 10 a menos 7 e o último 10 a menos 11. Bom, cada vez que esses prótons aqui vão, então, ionizando com a formação da solução de EDTA, eu vou ter a formação das espécies aqui, ó. Aqui tá todos os prótons, né? Os 4H ainda estão, a gente representa assim, H4Y. Por que que a gente escreve H4Y?
para não ficar toda hora escrevendo essa fórmula inteira aqui. Pode, não tem problema nenhum. Mas a gente vai ter a tempo e espaço, né? Uma utilização muito maior. Então, convencionou-se da gente, cada vez que falar do EDTA, escrever assim, H4Y. O que significa? Os 4 Hs e Y representando o restante da estrutura do EDTA. Essa é a espécie neutra, a espécie que ainda não perdeu próton nenhum. A partir de quando perde esse primeiro próton aqui, dessa constante, vamos imaginar, saiu o próton 1 aqui, esse aqui já saiu. O valor de constante associado, 1,02 vezes 10 a menos 2. Eu passo a ter uma espécie que é H3Y-. Por que fica menos? Bom, fica H3 porque os 3 Hs ainda estão presentes. Menos porque a saída do H+, vai gerar uma espécie que é ânion, que é negativa, né? E assim por diante. Quando o segundo próton for arrancado, a constante associada é 2,14 vezes 10 a menos 3. E eu vou ter a espécie H2, ó, já arranquei 2 prótons, ficaram só 2. Y, 2 menos. Por quê? Agora vai ter um menos aqui e outro menos de cá. E assim por diante, né? Ao arrancar-se o terceiro próton, eu vou ter HY 3 menos. E quando os 4 prótons já estiverem ionizados, já estiverem disponíveis na solução, eu vou ter a espécie ionicamente carregada Y4 menos. Relembrando que Y é a letra que foi escolhida para ser utilizada para representar toda essa estrutura aqui do EDTA, ok? Bom, pessoal, eu vou encerrar só por causa do tempo do Zoom, mas eu recomeço outra aula do mesmo link, tá ok?